Os indivíduos sentenciados mantêm uma postura positiva durante os procedimentos legais na esperança de obter misericórdia do juiz e do júri. No entanto, existem aqueles que desafiam as expectativas, demonstrando risos tão ousados que parecem zombar do conceito de justiça. Lamentavelmente, pode-se ter certeza de que essas pessoas desalmadas eventualmente enfrentarão as consequências de suas ações. Aqui estão 5 indivíduos condenados que riram de suas vítimas durante o julgamento. 5. Michael Madison. Nasceu em 15 de outubro de 1977, é um criminoso condenado em série que tirou a vida de suas vítimas ao longo de uma onda de 9 meses, iniciada em 2012 e estendida até 2013. A história de Michael Madison chamou a atenção da mídia quando a terrível verdade foi descoberta. As autoridades foram alertadas sobre um odor suspeito emanando de uma garagem alugada por Madison em 19 de julho de 2013. Durante as investigações, seus piores pesadelos se tornaram realidade quando um corpo foi encontrado oculto dentro dos limites da garagem. Agentes prosseguiram com determinação sombria, descobrindo mais 2 corpos no dia seguinte, cada um em um local diferente. Um corpo foi encontrado em um quintal e o outro em uma casa abandonada. Conforme a investigação continuou, uma imagem maligna de Michael Madison se formou. Sherelda, Terry, Shatisha Sheali e Angela Diskins revelaram ter sido vítimas de seus terríveis desejos. No entanto, o caminho para a justiça não foi sem desafios. Madison foi capturado sem violência após um breve confronto com a polícia na residência de sua mãe. O tribunal foi então preparado para um julgamento que revelaria a extensão de suas ações perversas infligidas às suas vítimas inocentes. O julgamento começou em 4 de abril de 2016, onde o destino de Madison seria decidido. Os horríveis fatos de suas ações foram tornados públicos para todos verem. O júri, enfrentando o árduo fardo de administrar a justiça, deliberou por menos de um dia antes de proferir um veredicto esmagador de culpado em todas as 13 acusações. Durante o julgamento, o aspecto assustador da personalidade de Madison emergiu. Sua terrível tendência de sorrir, seus sorrisos ousados e comportamento desdenhoso lançaram uma sombra sombria sobre o tribunal, como se ele saboreasse a dor que infligiu. Quando Madison sorriu para o pai da vítima durante seu discurso ao tribunal, o pai ficou furioso e avançou em sua direção. Madison foi contido, mas ainda sorriu para o pai da vítima. O pai foi liberado sem acusações, mas deixou clara sua raiva e a falta de remorso de Madison. Após observar o comportamento impenitente de Madison, o júri recomendou que ele não merecia viver. Em 20 de maio de 2016, o capítulo final do julgamento de Michael Madison foi concluído, deixando uma comunidade se recuperando da grande perda que lhe foi infligida. 4. Luiz Henrique Monroy. Vem do México e possui um apelido que causa arrepios naqueles familiarizados com seus atos. Esse criminoso deu início a uma onda de violência que chocou o norte da Califórnia. Em 24 de outubro de 2014, o metropolitano de Sacramento foi palco de sua terrível ação, quando Bracamontes abriu fogo contra 3 policiais do xerife, alterando para sempre a vida de todos os envolvidos nesse confronto. Bracamontes, de forma insensível e flagrante, tirou a vida de 2 bravos policiais e feriu gravemente um terceiro. Tragicamente, um civil também foi atingido no fogo cruzado e sofreu ferimentos. O crime brutal foi agravado pelo fato de que Bracamontes, um traficante de drogas condenado, estava vivendo ilegalmente nos Estados Unidos, alimentando assim um intenso debate sobre as políticas de imigração. Bracamontes era um imigrante ilegal e seus antecedentes criminais revelavam um histórico preocupante de ilegalidades. Sua permanência nos Estados Unidos desafiava sua legitimidade, uma vez que havia sido deportado 2 vezes antes. A primeira deportação ocorreu em 1997, após sua condenação no Arizona por acusações ilegais de posse e venda de substâncias controladas. Surpreendentemente, ele foi libertado sob circunstâncias suspeitas pelo ex-xerife do condado de Maricopa, Joe Arpaio, levantando sérias dúvidas. Bracamontes foi novamente preso e enviado de volta ao México em 2001, continuando o ciclo. 3.
Danta Urai. Foi acusado de tirar a vida de um homem durante um assalto à mão armada. Após ser preso, compareceu ao tribunal, onde exibiu de forma insensível um riso diante da mãe da vítima, que soluçava. Esse ato de brutalidade é inconcebível, revelando um flagrante desprezo pela vida humana e falta de sensibilidade. O réu sentou-se no tribunal com um sorriso no rosto, incapaz de parar de rir de forma cruel. Sua atitude repugnante coincidiu com os soluços dilacerantes da mãe, que havia perdido seu filho devido à ação perversa de Urai. A dor dela era evidente quando descrevia o vazio deixado pela ausência de seu filho e as expectativas quebradas de um futuro que nunca compartilhariam. Urai não demonstrou remorso algum ao dirigir-se corajosamente ao tribunal. Em vez disso, friamente afirmou que estaria em casa em breve, proferindo tais palavras com indiferença. Sua falta de empatia ou culpa era óbvia para todos presentes, servindo como um alarmante lembrete do mal que pode existir em algumas pessoas. O juiz, visivelmente enfurecido, fixou seu olhar em Urai, enfatizando sua indignação diante desse comportamento indiferente. Dirigindo-se ao réu com voz repleta de raiva, o juiz ressaltou como a presunção e o riso diminuíram a seriedade do crime, deixando claro seu forte desejo de rejeitar a pena acordada e levar o caso a julgamento. Durante a sentença, ocorreu um incidente chocante, no qual o criminoso foi capturado em vídeo transmitido, como se a gravidade de seus crimes não importasse. Frustrado com essa atitude casual, o juiz tomou uma decisão inesperada e drástica. Em meio a esse comportamento repugnante, o juiz proferiu uma declaração notável, anunciando que, se um júri o considerasse culpado, ele seria condenado a passar o resto de sua vida atrás das grades, onde eventualmente encontraria sua morte. Foi uma mensagem impactante, uma posição clara contra a insensibilidade do réu e sua falta de remorso. Não foi a primeira vez que Urai chocou o tribunal. Ele prontamente admitiu ter atacado Jordan Clay, de 18 anos, durante uma audiência pré-julgamento anterior. Urai afirmou como ele e dois amigos tentaram roubar Clay, acabando por tirar sua vida. Clay, um estudante brilhante e jogador de futebol, teve seu futuro arrancado, deixando sua família lidar com a angústia. No entanto, a justiça foi feita quando Urai foi condenado a 23 a 50 anos de prisão por assalto à mão armada e por tirar a vida de Jordan. 2. Tyrell Webster. Envolvido em uma espiral horrível de violência e tragédia, ele cometeu um ato de sangue frio em abril de 2012. Naquele dia fatídico, ele agrediu Grover Cleveland Watson Jr., de 47 anos, na Osage Avenue, em East Price Hill, usando uma arma de fogo, tirando-lhe a vida. A equipe de intervenção rápida dos fugitivos do sudoeste de Ohio agiu prontamente, capturando Webster no mesmo dia em que o crime ocorreu. As agências de aplicação da lei envolvidas foram determinadas em levá-lo à justiça e revelar os terríveis fatos do crime. No entanto, a busca pela justiça foi repleta de obstáculos, bloqueios e reviravoltas inesperadas. O caminho legal de Webster foi dificultado pela renúncia inesperada de seus primeiros advogados de defesa, que abandonaram o caso antes do início do primeiro julgamento. O primeiro julgamento resultou em um julgamento anulado, deixando o assunto sem resolução devido à acusação negligenciar a entrega de provas críticas à defesa. Diante de um futuro incerto, Webster solicitou a anulação do julgamento, apenas para ter seu pedido rejeitado. Uma descoberta incomum surgiu da defesa de Webster durante o processo. Segundo documentos judiciais, Webster alegou que sua namorada foi quem puxou o gatilho e tirou a vida de Grover Cleveland Watson Jr. Essa nova informação complicou um caso já intrigante, deixando tanto o tribunal quanto o público lidando com a verdade entre narrativas concorrentes. No entanto, à medida que o processo judicial prosseguia, ficou claro que Tyrell era culpado e não demonstrava remorso por seu crime. A irmã da vítima, que é cega, foi autorizada a expressar seus sentimentos sobre o ocorrido. Quando ela começou a falar, o culpado começou a sorrir e rir. Quando confrontado pelo juiz, ele indiferentemente afirmou que não importava. Ao perceber a falta de remorso do acusado, a irmã da vítima decidiu que ele deveria ser trancado pelo resto da vida, mesmo que inicialmente tivesse considerado perdoá-lo.
O tribunal informou a irmã da vítima que Tyrell estava fugindo, ao que ela respondeu: "Eu não me importo mais." A justiça foi servida quando o juiz condenou Tyrell a merecidos 18 anos de prisão. 1. Isabel Martinez. Uma mãe residente no condado de Gwinnett chocou e perplexou seus familiares ao fazer uma promessa perturbadora a uma força maligna. Ela afirmou ter prometido seus filhos a esse terrível espírito com o objetivo de trazer seu falecido marido de volta à vida. O que se seguiu foi um crime repugnante que abalou a cidade até seu âmago. Os fatos do crime de 2017, revelados em um recente relatório do investigador, lançam luz sobre a terrível sequência de eventos. Segundo o artigo, a mãe em questão, Isabel Martinez, supostamente tirou a vida de seu marido e 5 filhos, deixando apenas um sobrevivente. Durante o ataque, o marido de Martinez, Martin Romero, acordou e implorou para que ela não fizesse aquilo. Martinez era vista como uma mãe dedicada por membros da família, mas as descobertas do investigador fornecem uma imagem perturbadora de seu estado mental após a morte do pai em junho de 2017. Preocupações sobre sua saúde mental cresceram entre aqueles próximos a ela. Griselda Romero, uma das parentes de Martin Romero, relatou aos investigadores que ouviu Martinez expressar sua determinação em trazer seu pai de volta de qualquer maneira possível, e que ela estava aguardando ansiosamente um sinal para agir. Surpreendentemente, Martinez havia feito um pacto com uma força maligna e prometeu seus próprios filhos em troca do retorno de seu pai. De acordo com Johanna Buxio, outra sobrinha de Martin Romero, Martinez havia mencionado oferecer seus filhos a Deus em troca desse retorno. Edith Romero, outra sobrinha, disse aos detetives que Martinez havia assustadoramente declarado seus planos de fazer todos na casa dormir apenas 4 dias antes do crime fatal. Martin Romero havia levado Martinez a um médico que prescreveu antidepressivos para tentar tratar o agravamento da saúde mental dela. Ele afirmou que pessoalmente administrava a medicação por medo de que ela pudesse sofrer uma overdose. Posteriormente, durante uma busca policial, as autoridades descobriram um medicamento frequentemente usado no tratamento da depressão maior. O comportamento incomum de Martinez durante o julgamento chamou a atenção nacional. Ela sorria, levantava o polegar e fazia gestos exagerados de oração. Ela até afirmou ter sentido uma presença demoníaca durante as férias em família em Savannah, pouco antes do crime repugnante. O juiz a advertiu sobre suas ações, porém sem sucesso. Atualmente, ela está detida em uma instalação de saúde mental não divulgada, onde os funcionários determinarão se ela está apta para ser transferida para a população carcerária geral. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. E se você tiver alguma outra dica para Top 5, deixe nos comentários, vou adorar saber a sua opinião.